Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que eu adoraria não precisar falar, adoraria que a gente não tivesse mais que trazer esse tema como sociedade. Mas infelizmente ainda tem crianças que apanham dos seus pais, não compreendem o real motivo por que isso acontece e crescem acreditando que amar dói. Se por acaso você já pensou, ouviu uma criança um pouco indisciplinada e pensou, faltou chinelo nessa criança, ou faltou boas palmadas, na minha época isso se resolvia com uma vara, os pais de hoje são fracos porque não educam na palmada, fica aqui porque eu quero conversar com você. Uma conversa sem julgamentos, mas uma conversa embasada em dados, em ciência e em realidade. Vamos lá? Eu sou Beatriz Samaia, sou educadora parental especializada em psicopedagogia, sou mãe de 2 e uma enorme amante do desenvolvimento infantil e de lar, de família. Eu acredito que toda a sociedade se baseia nisso, na infância e nos seus lares saudáveis. Semanalmente a gente compartilha aqui conteúdo sobre educação parental, família, lar, virtudes, e eu te convido a seguir o nosso canal para ficar por dentro de tudo o que acontece, curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas. E comenta aqui também o que você acha sobre esse assunto. Vamos lá? Quero relatar aqui para vocês uma história que talvez vocês se familiarizem com ela de alguma forma, talvez tenha acontecido aí na sua casa. Mas vamos lá, eu vou te apresentar uma criança, vamos colocar o nome dela de Davi, 7 anos, aquele auge de energia, sabe quando o menino tem energia de sobra? Esse é Davi. Davi sentou na mesa ali para jantar com a família e Davi não parava quieto, porque ele tem 7 anos, o cérebro dele está em desenvolvimento, ele ainda não tem capacidade de controle de impulso, enfim, Davi está lá, jantando, agitado, os pais tentando contê-lo, de repente Davi bate sem querer no prato que estava na beira da mesa e pá! O prato cai no chão, derruba toda a comida no chão. O pai, que já estava exausto do trabalho, teve um dia difícil, tá com muita coisa, problemas na cabeça, conta para pagar, na sua primeira reação foi lá e pá, deu um tapa na mão dele. Ele nem conseguiu perceber que essa foi a reação dele, mas foi a primeira reação. Davi, aquele menino de 7 anos, chorou. Mas ele não chorou pelo prato que caiu, pela comida que derrubou. Ele chorou porque a mão que ele esperava protegê-lo foi a mão que o machucou. Pode ser que na sua casa, ou pode ser que você não tenha vivido uma situação exatamente assim. Mas normalmente a agressão física ela vem de pais cansados, sem paciência, sem estarem presentes e com falta de habilidades, ferramentas para lidar com a educação. Então eles acabam indo para esse tipo de punição. O primeiro ponto importante para a gente entender é que a segurança da criança, ela começa nas sensações, ela começa no corpo. Então, quando a mãozinha do pai, ou quando a figura do pai, que deveria estar ali para protegê-lo, então a criança o cérebro da criança está num estado de segurança, porque eu estou aqui com meu pai que me protege, mas de repente, esse pai que me protege me bate, o cérebro da criança ativa um botãozinho, eu vou falar um termo técnico aqui, mas eu vou explicar de forma didática, ativa a amígdala é ativada. A amígdala é como se fosse no nosso cérebro um botão de alarme. Então ela é ativada sempre que o nosso corpo percebe um perigo. E ela é ativada o quê? Para nos proteger. Quando ela é ativada, a gente entra num estado que a gente chama de luta ou fuga, que é um estado onde a nossa razão não funciona mais, eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente, e a gente é tomado pelas nossas emoções de proteção. Então, quando, por exemplo, Davi recebeu um tapa do pai dele na mão, a amígdala dele foi ativada, ou seja, o corpo todo dele entrou em modo de alerta, modo de defesa. Opa, não estou seguro aqui. E aqui eu faço uma ressalva, eu não estou seguro aqui, dentro da minha casa, com as pessoas que me amam. Isso é muito, muito importante, porque isso é uma crença que a criança depois vai crescer. Dentro do meu lar, o ambiente de segurança, eu apanho. Então, estudos de ressonância magnética e de neurociência mostram que as crianças que recebem o castigo, a punição física de forma repetida, então várias vezes, um dia bate na mão, outro dia bate, outro dia segura forte, outro dia chacoalha. Essas crianças, né, que são vítimas de maus tratos, vamos dizer assim, ela
tem uma área do cérebro muito mais vigilante e sensível ao medo. Além disso, quando aquele botãozinho de alerta que eu falei para vocês é ativado, o nosso corpo entra nesse estado de luta ou fuga e ele começa a disparar uma descarga enorme hormonal, uma descarga principalmente de cortisol, que é o hormônio do estresse. Um estresse seguro, um estresse controlado e previsível gera o cortisol que a gente brinca de saudável, que é um cortisol que gera resiliência. Agora, um cortisol como esse, de um castigo físico, punições físicas repetidas, essa descarga de cortisol constante vai fazendo com que o corpo da criança, o eixo HPA, de uma forma mais técnica, fique ligado. É como se o botão de alerta, ele foi tantas vezes acionado dentro de casa que ele ficou ligado de modo crônico. E isso prejudica todo o desenvolvimento cerebral, porque a criança ela acaba tendo uma produção muito maior de cortisol no seu corpo, o que afeta o desenvolvimento cerebral, afeta a imunidade, afeta o sono, consequentemente afeta o aprendizado. Então essa liberação constante de cortisol por medo que vem de repetidamente a criança apanhar dos pais, afeta completamente o seu desenvolvimento. E eu vou mostrar para vocês que afeta não só o seu desenvolvimento hoje como criança, mas diversas questões que vão aparecer na vida adulta. Então, as crianças que são submetidas à punição física apresentam picos de cortisol muito mais altos do que crianças que não foram submetidas a isso em momentos de estresse. Então, uma criança que nunca apanhou dos pais e uma criança que apanha repetidamente dos pais, em um momento de estresse, essa criança que apanha, ela tem um nível de cortisol muito maior do que a outra. E além disso, quando o nosso alarme fica ligado, lembra que eu falei para vocês que quando o nosso corpo percebe que a gente está em perigo, ele precisa se proteger, a primeira coisa que ele faz é desligar a estradinha, vamos colocar assim, da nossa razão. Então, as coisas demoram muito para chegar na parte que pensa racional do nosso cérebro. A gente fica muito tomado pelas nossas emoções. E aí o que acontece? Quando a gente não raciocina, né, quando o nosso córtex pré-frontal, que é a sede do nosso raciocínio no cérebro, é desligado, a criança para de aprender. Então, por isso que a gente fala que a punição física não ensina. A criança ela acaba fazendo aquilo por medo, por proteção, mas não porque ela aprendeu, não porque ela entendeu. Não tem como ela entender, o cérebro dela, racional, está desligado. Ela só está com a parte emocional dela ligada. Então, ela aprende a ter medo. Não aprende o que realmente aconteceu, não aprende uma habilidade de vida, não aprende o ensinamento profundo de vida que ela precisava naquela situação. Ela aprende a ter medo. E aí as pesquisas que são longitudinais, são as pesquisas que a gente estuda a criança até a fase adulta dela, associam esse padrão a funções executivas mais baixas, né, nos anos seguintes, como por exemplo, retenção de atenção, memória, e a gente sabe que as funções executivas são muito importantes para o que a gente chama de sucesso lá na frente. Tem um grande estudo de Harvard que fala sobre sucesso, que liga o sucesso especialmente às funções executivas bem desenvolvidas. Crianças que apanham frequentemente não conseguem desenvolver tão bem essas funções executivas, porque a parte racional do cérebro dela ficou diversas vezes, entre aspas, desligada. Então ela não conseguiu se desenvolver de forma saudável no seu cérebro, né? De forma universal dentro do seu cérebro. Ou seja, quando a gente imagina que a palmada ensina, então faltou chinelada para aprender, na verdade a palmada, a chinelada, ela bloqueia a aprendizagem, ela bloqueia a parte racional do cérebro e o desenvolvimento dessa parte racional, e ela grava duas mensagens muito tóxicas para a criança levar para sua vida. Que uma é: erro é igual a dor, erro é igual a punição, erro é ruim. E a segunda é: o amor machuca. Tudo bem
Eles me amam e eles me batem. Essas são duas verdades e crenças muito tóxicas e muito perigosas para a criança crescer e ter relacionamentos no futuro. E olha o tamanho da conta que chega lá na frente. Eu até anotei aqui alguns dados para vocês entenderem a dimensão e a profundidade e a urgência que é a gente eliminar essa conversa de que o castigo físico, a punição física ensina. Existe uma frequência que é assustadora, tá? 6 em cada 10 crianças, esse estudo é dos Estados Unidos, então imagina aqui no Brasil. 6 em cada 10 crianças de 2 a 14 anos apanharam no último mês. E 17% sofreram pancadas severas. Então assim, ainda acontece a punição física na criança. Os pais ainda batem nos seus filhos. Por isso que esse é um tema que eu gostaria muito que a gente não precisasse falar, porque a ciência já mostra todos os malefícios dessa técnica de educação, porém a gente ainda precisa falar porque ela ainda acontece. Além disso, quando a gente pega grandes estudos, mostram que o castigo físico ele anda com mais agressividade, ele tem a ver com, né, a criança que sofre castigo físico de forma repetida, ela acaba também apresentando mais agressividade na escola, tem uma autoestima mais baixa e também apresenta pior desempenho escolar. Além disso, existe um estudo de Harvard, eu tô lendo porque eu coloquei aqui, eu quero falar exatamente para vocês, que mostra que apanhar, né, spanking, ativa os circuitos de ameaça de uma forma semelhante ao abuso severo. Então você pensa assim, só uma palmada, não bati no meu filho. Aqui eu deixei ele roxo, eu só dei uma palmada nele, só dei um apertão bem forte para ele aprender a lição. Mas os nossos ativos, nossos circuitos de ameaça, o nosso cérebro entende como um abuso severo, aumentando o risco de ansiedade e de depressão. Além disso, quem apanha na infância tem mais ou menos 40% mais chance de ser vítima ou agressor em relações adultas. Lembra quando eu falei para vocês sobre crenças tóxicas que você cresce achando que quem te ama pode te bater? Então isso lá na frente pode transformar a criança em um adulto que desenvolve relações com alguém que bate, né, acaba sendo vítima de violência doméstica lá na frente. Ou pior não, tão ruim quanto você vira o agressor. Então assim, tem impactos muito sérios na vida adulta, né? E a OMS liga também a punição física, a depressão, a automutilação, a vícios, doenças crônicas, abandono escolar. E a gente sabe hoje que muitas doenças físicas e mentais da vida adulta têm sua raiz em traumas de castigo físico na infância. Então, a palmada que a gente dá numa situação do nosso descontrole emocional, que a gente acha que não foi nada, pode ecoar por toda uma vida. No corpo, na mente e nos relacionamentos dos nossos filhos. Olha a seriedade disso, né? Então, dei um choque aqui para vocês de realidade. Mas agora vamos à prática. Então tá bom, como é que eu posso sair desse ciclo? Porque eu, como pai, não tenho outra ferramenta. E eu sei, porque muitos estudos que eu li também mostram que os pais, muitas vezes eles batem porque eles não têm outro recurso para lidar com aquela situação. Então vamos à prática. Então pega um papel até para anotar esse repertório, essas ferramentas para você lidar quando algo sai do seu controle como pai ou mãe. A primeira coisa é parar o seu impulso. Porque a gente acaba reagindo muito, a gente também tem o nosso cérebro emocional, a gente também tem os nossos mecanismos de defesa e a gente também reage de forma muito emocional. Então a primeira coisa é lembrar que nós somos o adulto da sala. Então no caso do Davi, por exemplo, que eu contei para vocês, pensar que, o pai ali, ele é o adulto da mesa. Ele é a pessoa que tem capacidade de raciocínio desenvolvida. Então ele não pode perder a cabeça, ser tomado pelas suas emoções, assim como uma criança é. Então a primeira coisa é isso, parar o nosso impulso. E como é que a gente para o nosso impulso? Tem diversas técnicas, você precisa entender qual funciona melhor para você. Tem a técnica da respiração, então tem gente que fala, inspira 4 vezes, expira 3,
solta. Então assim, só isso já começa a trazer a razão. Tem pessoas, eu conto, então assim, você pode contar dentro da sua cabeça. Então aconteceu uma coisa, antes de você ter essa reação, na sua cabeça, 1, 2, 3, 4, 5. Porque para você contar, você precisa estar com o seu cérebro racional ligado. Então você traz a razão de volta para aquela emoção pela qual você foi tomado. Porque tem coisas que os nossos filhos fazem que é claro que nos tiram do sério, nos deixam tomado pela emoção. Então, no caso do Davi de novo, sem julgamentos com o pai tá cansado, o pai tá exausto, ele trabalhou o dia inteiro, agora, além de tudo, quebrou o prato, ele tem que limpar aquilo, o filho não comeu. Então, assim, é muito fácil você ser tomado pela sua emoção. Por isso que quando você conta, você traz a razão de volta e você começa a enxergar a situação de uma forma mais racional. E aí, assim, eu sempre falo que a ideia de quando a gente fala assim, olha, traz a consciência lembra que você é o adulto da sala, traz consciência para a situação, a ideia é você abrir espaço entre o fato, entre o que aconteceu e a sua reação. Quanto maior o espaço, melhor vai ser a nossa ação frente ao fato. Menos reativa vai ser e mais proativa vai ser. A segunda coisa, então, conseguir trazer a razão de volta, conseguir aqui dominar minhas emoções e eu vou ser o adulto dessa sala e vou ensinar o que meu filho precisa da forma que ele precisa. É você nomear o fato e não a pessoa. Isso é tão importante para a construção da autoestima dos nossos filhos. No caso do Davi, o pai poderia falar, nossa, mas você é muito desastrado, filho, você não percebeu? Você não viu? Você é muito teimoso, você não para quieto. E rótulo, 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 rótulo. Mas quando você para e nomeia para o seu filho o que aconteceu, o fato, você traz para o seu filho consciência. Então, filho, o prato caiu no chão, quebrou e caiu toda a comida. Você não precisa falar que ele é desastrado, você pode contar o ocorrido, né? A gente foca na situação e não na identidade da criança. A terceira coisa é o que eu chamo de conexão antes da correção. Então, trouxe a razão para mim, tomei a rédea daquela situação, eu sou a detentora da ordem dessa situação. Nomeei para o meu filho o que aconteceu, ao invés de falar, filho, você é um desastrado, que não sabe fazer nada certo, eu falei, filho, caiu o prato, nossa, ele quebrou e sujou todo o chão. Agora, normalmente, gente, quando uma criança derruba algo assim, quando ela faz algo assim, ela se assusta na hora. Então, ao invés de você fazer ela se sentir pior, você pode ajudá-la a compreender emocionalmente o que aconteceu, porque ela ainda não tem habilidades para isso. Então, você se conecta com o seu filho. Ele não vai aprender se ele não estiver conectado com você. Nosso cérebro, lembra que eu falei? Ele precisa estar em segurança para aprender. Se ele está em ameaça, ele corta as ligações para o nosso cérebro racional. Então, conexão antes da correção. Fica na altura do seu filho, olho no olho. Nossa, filho, imagino que você tenha até se assustado. Aí quando o cérebro dele se acalma, você traz a razão. Aí sim você ensina o que aconteceu. Né? Acalmou toda a situação? Filho, você viu por que a mamãe fala que não pode, ou o papai, né, no caso do nosso exemplo, fala que não pode ficar se mexendo o tempo inteiro na mesa? Porque é isso, a gente acaba esbarrando o braço e derruba o prato. E acontece essa sujeira. A gente ensina a lição, mas a gente ensina a lição de acordo com como a criança consegue absorvê-la. É muito opressor você acabar com a autoestima de uma criança porque ela derrubou um prato. Então a gente tem que pensar assim, porque muitas vezes a gente tem um imediatismo de querer resolver na hora a situação, querer que os nossos filhos aprendam na hora, e esquece que a educação ela é uma construção de tijolinhos que a gente vai colocando para lá na frente a gente ver a obra pronta, a casa pronta. Então, não necessariamente você precisa na hora falar tudo o que você está pensando. Sabe? A gente precisa trazer a lição para os nossos filhos, mas de uma forma que eles aprendam. E se por acaso aconteceu no caso do pai do Davi, então o pai do Davi foi lá bater na mão dele. Como que o pai do Davi pode reparar isso que aconteceu, né? O pai do Davi pode pedir desculpas. Isso também é uma lição muito importante para as crianças, né? Filho, olha, o jeito que eu lidei com a situação não foi certo. O papai aprendeu que ele vai respirar antes de reagir. E isso
a humildade, ela aumenta a autoridade, não o contrário. A gente não precisa acreditar que mostrar uma vulnerabilidade, mostrar um erro, significa mostrar uma fragilidade. Não. Quando a gente mostra um erro nosso para os nossos filhos e mostra para eles como nós estamos corrigindo esse erro, a gente ensina muito, a gente mostra que a gente é um verdadeiro líder. E eu esqueci de falar uma coisa, quando eu falei para você sobre depois que a gente acalmou, ficou no nível do olho, a gente traz a razão, no caso do Davi, por exemplo, o que a gente poderia ter feito, né? Então, filho, mas é por isso que o papai falou, não pode ficar o tempo inteiro se mexendo na mesa. As nossas mãozinhas estão sempre no talher, talher na boca, volta. Se a gente fica se mexendo, pulando, é isso que acontece, cai. Agora que caiu, vamos juntos limpar. Pega um paninho lá na lavanderia para a gente limpar isso aqui. Então você traz a criança para a reparação do erro, mas você traz a criança de uma forma que ela consiga participar. Porque se é com ameaça, ela não está entendendo nada ali, ela só está tentando se proteger. E aí a consistência vai reescrevendo as conexões no cérebro das crianças. Então se você até hoje agiu sempre na impulsividade da agressão, você acabou infelizmente corrigindo sempre de uma forma agressiva, não se preocupa. Quando a gente começa a reescrever uma história, quando a gente começa a ter consistência nessa nova história, então de forma repetida a gente começa a educar os nossos filhos, né, de um jeito respeitoso, as conexões vão se fortalecendo para esse lado. O importante é a gente entender e mudar, né? Eu falo que a pior coisa é a cegueira, é a gente não reconhecer as coisas como elas são. Então, para a gente fazer um resumão do que conversamos hoje, a gente viu que a punição física não é a melhor saída, pelo contrário, ela prejudica o desenvolvimento cerebral, ela prejudica a imunidade, ela prejudica o sono, ela prejudica o aprendizado, ela prejudica as relações sociais futuras e ela é um gesto que a gente faz hoje que ecoa negativamente por toda uma vida. Então, a agressão física nunca é o caminho na hora de educar as crianças. E o caminho, ele é feito de passos e ele é feito de consistência. Então, primeiro a gente para o nosso impulso, a gente traz para nós a razão, a gente se torna detentor da ordem da nossa casa, detentor da ordem daquela situação. A gente nomeia para os nossos filhos o fato, o que aconteceu e não rotula eles. Então, a gente sai do olhar de identidade da criança e traz o olhar para a situação. A gente se conecta com eles, então a gente fica na mesma altura, a gente fala numa voz que não é agressiva e amedrontadora, e a gente depois disso redireciona para o que a gente quer ensinar para eles. E se você reparar, se você errar, você repara o seu erro. Com o filho, o jeito que o papai agiu não foi certo. O papai aprendeu que quando ele está nervoso, ele precisa respirar antes de agir. Percebem a diferença, gente? Quando a gente troca um pouco, quando a gente sai dessa coisa da agressão física para uma educação que ela é respeitosa com o ser humano, porque as crianças são seres humanos, a gente percebe que a gente aí sim está educando para uma vida toda. A palmada, ela não educa para uma vida toda. Pelo contrário, ela traz consequências negativas enormes para uma vida toda. Enquanto a educação respeitosa, ela dá muito mais trabalho, mas ela sim gera frutos positivos no resto da vida. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui quais são os principais desafios que vocês têm na hora de educar as crianças, como vocês enxergam essa situação. De novo, sigam o nosso canal, acompanhem a gente, semanalmente a gente tem vídeos sobre todo esse universo da educação parental e da família. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima semana.